A CPI que mira o padre Júlio Lancelotti ganhou uma sobrevida depois de ter perdido a força. A bancada evangélica não quis retirar as assinaturas, então a CPI tem chance de sair ainda mais agora. A verdade é que o padre está sendo utilizado para atender aos anseios da especulação imobiliária, mas também para desgastar Guilherme Boulos, que segue na liderança nas pesquisas e agora, ao que tudo indica, ganhou um grande reforço desesperando o Ricardo Nunes, que foi Marta Suplicy. Marta deve se refiliar ao PT e sair como vice do Boulos, abandonando assim o governo do Ricardo Nunes, mostrando um sinal de fraqueza para o atual prefeito que está desesperado e implorando pelo apoio do Bolsonaro. Na sua opinião, o que você acha dessa CPI? E outra, o apoio de Marta vai ajudar Guilherme Boulos? Essa CPI tem como objetivo desgastar a campanha do Boulos? Se você concorda comigo, deixa o like e se inscreva no canal. Essa CPI do padre, ela foi protocolada pelo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil e ex-integrante do MBL. O Rubinho Nunes está usando uma velha tática do MBL, um expediente que já foi usado lá em 2020, isso já faz 4 anos, o tempo simplesmente ele voa, né? E eu fico mais bonito. Enfim, o Mamãe Falei, na época que é do MBL, que era o candidato a prefeito, usou os mesmos ataques ao padre Júlio Lancelotti, atendendo às expectativas e os anseios da especulação imobiliária. E agora o Rubinho faz a mesma coisa. Ele protocolou e conseguiu uma quantidade mínima de assinaturas para fazer a CPI das ONGs, que tem como foco o padre Júlio Lancelotti. A repercussão foi muito negativa, a opinião pública caiu matando e depois disso alguns vereadores, como no caso Tammy Gretchen, retiraram as assinaturas, fazendo com que a quantidade mínima de assinaturas não fosse atingida. E isso começou toda uma repercussão dentro da Câmara dos Vereadores. A presidência da Câmara falou que eles não podem retirar, que não tem validade. Tudo isso para sair ou não a CPI, que pegou muito mal. Só que, mesmo depois de toda a opinião pública, a CPI começou a recuperar a força e ter uma sobrevida graças à bancada evangélica. O que aconteceu? Na perspectiva, na visão de alguns vereadores da bancada evangélica, a CPI ela deu uma derrapada porque o Rubinho focou as investigações no Padre Júlio. E devido a toda a atuação do Padre Júlio com a população mais carente, pegou mal. Então o que eles estão falando? Para o Rubinho Nunes deixar de focar no padre e começar a falar que eles vão investigar as ONGs que atuam no centro de São Paulo. Porque assim haveria uma chance maior dessa CPI protestar, ou prosperar, melhor dizendo. E de fato, dessa forma, ela tem condições sim de sair do papel. Porque o objetivo dessa CPI tem, claro, a especulação imobiliária, os anseios do setor imobiliário no centro de São Paulo, toda aquela história que a gente já sabe. Também é usada pelo Rubinho Nunes para se promover. Ele já está reeleito, essa repercussão foi muito positiva para ele em termos de votos, a imagem dele ficou desgastada com o público de esquerda que acabou o conhecendo mais, só que entre os bolsonaristas ele está bombando. Tem condições de ser um dos vereadores mais votados da cidade de São Paulo. Só que tem uma outra coisa. O objetivo dessa CPI é desgastar o Guilherme Boulos, que é candidato pelo PSOL a prefeito de São Paulo. O Boulos ficou na segunda posição em 2020. Ele fez uma boa campanha, deu uma derrapada nos debates e perdeu para o Bruno Covas. Só que agora ele lidera as pesquisas. Bem à frente está com 26%, depois está o Ricardo Nunes com 18%, o Ricardo Nunes com 18% e o Ricardo Salles com 17%, mais ou menos assim. A diferença do Nunes para o Salles é muito pouca, mas eles estão em segundo. E o Boulos, no segundo turno, ele está empatado na margem de erro com o Ricardo Nunes, o atual prefeito de São Paulo, então existe uma boa chance do Boulos levar a prefeitura. Então, a CPI que mira o padre Júlio também desgasta o Boulos, porque o padre de esquerda tem uma relação com o Lula, tem uma relação com o Boulos, e além disso, ambos fazem trabalhos de certo modo semelhantes, o Boulos e o padre Júlio. E agora a situação está ficando pior para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e melhor para o Boulos. Porque ambos estão disputando a Marta Suplicy. A Marta, pessoal, já foi prefeita de São Paulo e atualmente ela é secretária das Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo.
ela não tem partido. E tanto Boulos quanto Nunes querem a Marta. Eles querem a Marta porque, como a Marta já foi prefeita de São Paulo, o Boulos precisa dela para reduzir a imagem, a percepção que ele é inexperiente para cargos do executivo. Já o Ricardo Nunes precisa da Marta para reduzir a associação negativa com o Bolsonaro, porque a gente sabe que 60% da população paulistana não vota no candidato Bolsonaro de jeito nenhum. E o Ricardo Nunes tem o apoio do Bolsonaro, pelo menos da boca do Valdemar Costa Neto. Então, ambos querem a Marta. E se a Marta abandonar o Ricardo Nunes, e é o que tudo indica que isso aconteceu, para se filiar ao PT e sair como candidata do Boulos, é uma grande demonstração de fraqueza e derrota do Ricardo Nunes. E ao que tudo indica, isso aconteceu. O Lula já tinha flertado com a Marta, e ela não avisou o Ricardo Nunes da reunião que ela teve com o Lula, que o Lula, ou ela conversa pelo telefone, que o Lula reconvidou ou a convidou para voltar ao PT. E no início da semana, em Brasília, houve uma reunião da Marta, do marido dela, com o Lula e com o Rui Falcão, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O Rui Falcão falou que o caminho para a volta da Marta, para ela ser vice do Boulos, estava aberto. Por quê? Quem vai indicar o vice do Boulos é o PT. E saiu uma informação na revista Isto É, que foi falada pela Daniela Lima do Globo News, que a Marta topou voltar ao PT. Depois da reunião, ela tirou uma foto com Lula, toda sorridente, e indicando que sim, ela voltaria para o PT para ser vice do Boulos, reforçando assim uma chapa muito forte. Muito forte, porque enfraquece o Ricardo Nunes. O Nunes, claro, tá desesperado. Completamente desesperado. Porque sem a Marta, a candidatura dele mingua e começa a crescer a possibilidade do Ricardo Salles, que é o antigo ministro do Bolsonaro, que também quer disputar com o apoio do ex-presidente e está empatado com o Nunes. Então ele tem chance de ir ao segundo turno. Tudo bem que as pesquisas mostram que ele perde pro Boulos, mas ele tem chance de ir ao segundo turno. O Valdemar Costa Neto não quer a candidatura do Salles, porque ele precisa do Ricardo Nunes para pavimentar o palanque regional dele, Valdemar que é o presidente do PL, para disputar o Senado em 2026. E o Valdemar tem no PL a base do governo do Ricardo Nunes em São Paulo. E já estão apalavrados. O Valdemar disse que o Bolsonaro iria apoiar o Ricardo Nunes. Mas o Bolsonaro está em silêncio, ele não falou nada. E aliados do Bolsonaro estão dizendo o seguinte, olha, se o Bolsonaro não falou é porque não está fechado 100%. E isso, claro, fomenta a candidatura do Ricardo Salles, porque quanto mais o Bolsonaro ficar em silêncio, mais desconfiança os bolsonaristas vão ter do Nunes e vão querer apoiar o Ricardo Salles. O Nunes ficou desesperado. Então o que ele fez? Há mais ou menos uma semana ele deu uma declaração a uma rádio dizendo que, olha, o apoio do Bolsonaro está garantido a mim. Nas palavras do Valdemar Costa Neto. Ou seja, é uma pressão que ele joga para o Bolsonaro cumprir com aquilo que o Valdemar havia dito. Que o apoio dele, Bolsonaro, seria a ele, Ricardo Nunes, e ele disse, olha, o outro candidato já está descartado, pelo que foi dito pelo Valdemar Costa Neto. Então é uma situação tensa em São Paulo. O estado de São Paulo é o principal estado do PL em termos de prefeituras. O PL tem uma quantidade grande de prefeituras no estado e precisa do estado de São Paulo para atingir os seus objetivos pessoais com o Valdemar Costa Neto, mas também partidários para pavimentar as candidaturas para 2026. Vai ser muito interessante e essa volta de Marta bagunça bastante o jogo político.